Abra comigo a sua Bíblia, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 1 ao 3, é um texto bem conhecido. De repente você já deve ter ouvido alguma ministração em cima desse texto, mas como diz a palavra do Senhor, que ela se renova a todas as manhãs, e Deus tem reservado para você uma porção, nesse dia que se chama hoje. Quero também louvar ao Senhor, pelos nossos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, através das lives, através das plataformas digitais, que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém? Senta dando glórias ao Senhor. Amados, o louvor já confirmou aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós acabamos de adorar o Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar, me entregar, me envolver, aleluia. Por quê? Porque nós entendemos que esse culto não é para nós. Nós estamos aqui para entregar o nosso culto ao Senhor. Esse versículo que acabamos de ler, ele está recheado de atitudes práticas que todo cristão deve ter a partir do momento em que ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele começa a entender aquilo que Deus requer de cada um de nós, como nós devemos de apresentar ao Senhor. Amados, nós como igreja de Cristo, separamos esse momento para adorar a Deus, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração. E Paulo, ele está chamando a atenção da igreja que foi agora constituída em Roma, justamente para isso, para que eles deixassem as práticas pagãs, quando eles ofereciam seus cultos a ídolos construídos por mãos de homens, que eles deixassem os dogmas, tudo aquilo que eles adquiriram e que não agrada a Deus, para se entregar, para se ofertar como uma oferta viva, santa, na presença do Senhor. A igreja agora de Roma, convertida ao cristianismo, era necessário que eles entendessem a mudança de vida que Jesus fez na sua vida, a partir do momento em que eles entregaram a sua vida aos cuidados do Senhor. Eu gostaria que você refletisse comigo
como que você era antes de conhecer a Jesus, antes de aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Como que você andava, as suas atitudes, o seu comportamento diante dessa sociedade. Reflita comigo, houve mudança? Amados, se não houve mudança, é preciso nós revermos o que está acontecendo. Por quê? Porque Cristo, Ele veio para mudar a nossa vida, Ele veio para mudar a nossa história, Ele veio para nos salvar e nos libertar das garras do pecado. E Paulo, ele está chamando justamente a atenção nessa carta que ele escreveu para Roma, justamente isso. Ele traça um paralelo. Você pode ler a carta aos Romanos que você vai entender. Ele traça um paralelo entre o pecado e a salvação, entre a morte e a vida, e também entre a condenação e a justificação. Ou seja, o homem, a partir do momento em que ele confia no Senhor, que ele entrega a sua vida no Senhor, ele é justificado pela fé, ao aceitar o plano de salvação. A libertação chegou na sua vida, as algemas do pecado foi quebrada. Então não há mais condenação. Ele fala em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai mais longe, porque a partir do momento, a partir do pecado, o pecado ele gera morte, e a morte ele gerou a separação de Deus. Foi o que aconteceu lá no Éden. Imagine você o relacionamento do homem para com Deus. Viaja comigo lá no Éden. É pertinho, é aqui mesmo. Só voltar uns 2000 e poucos anos para trás. Ah não, quase 6.000 anos atrás. Logo ali, Deus visitava Adão todas as tardes, passeava pelo jardim, e Deus contemplava a alegria, a sua presença inundava aquele lugar. O homem era livre, livre da condenação, livre da morte, livre do pecado, desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor proporcionou para eles. Só que Deus coloca limites, e ao colocar limites, o Senhor também mostra para eles as consequências que aconteceriam se eles ultrapassassem o limite. E eles ultrapassaram. E o pecado gerou a morte. E a morte então gera a separação de Deus. E desde aquela época a humanidade ela começa a ter a necessidade de voltar a se relacionar com Deus. E isso demorou muito tempo. Mas Deus sempre esteve presente, orientando, conduzindo, levantando homens e mulheres temente a Ele, separados por Ele, para que eles pudessem dar continuidade às bênçãos que o Senhor havia separado para o homem. Agora,
Será que esse relacionamento que naquela época havia era o mesmo relacionamento que a nação de Israel teve quando estava no Egito? Mais de 430 anos sendo escravizada, sendo bombardeada pelos cultos pagãos, pela idolatria. Será que naquela época a nação de Israel tinha esse mesmo relacionamento com Deus? Deus ficou em silêncio, só contemplando. Eu acredito, amados, que com as mudanças dos faraós, Deus permitiu que a tarraxa do parafuso a cada momento fosse apertada um pouquinho a mais, até o povo sentia a opressão, o peso, gemer na presença do Senhor e clamar por Deus. E quando Deus ouve o clamor do povo, então Deus liberta a nação. Mas durante a travessia, a nação de Israel tinha os seus altos e baixos. Ora adorava a Deus, ora queria voltar para as práticas pagãs, queriam voltar para o Egito, comer cebola. E Paulo ele traz justamente essa exortação. E essa exortação serve também para os nossos dias, de como nós estamos se apresentando diante do Senhor. Eu separei aqui 4 pontos baseado nessa mensagem, baseado nessa palavra que o Senhor escreveu aqui aos Romanos. E eu quero deixar aqui 3 perguntas para você. Não precisa você me responder não, apenas que você reflita. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Como você tem se relacionado com Deus? Eu vou um pouquinho mais além. Qual o motivo que você veio hoje, nessa noite, nesse culto? Paulo ele chama a atenção para a igreja pela compaixão que há em Deus, pelo amor imensurável do Senhor, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser algo simples, natural, porém racional. Ou nós cremos que Deus está aqui nessa noite, ou tudo aquilo que nós estamos fazendo é em vão. Recentemente o pastor Djalma ministrou, e é uma palavra que Deus direcionou a ele ainda no final do ano, da igreja em movimento. Quando a nação de Israel foi liberta, e o Senhor começou a conduzir a nação de Israel pelo deserto, a presença do Senhor era real, tanto de dia
quanto de noite. De dia, Deus era a nuvem, que o povo parava debaixo da nuvem. À noite, Deus era a coluna de fogo que aquecia todo o arraial do Egito, dos acampamentos dos judeus. Deus sempre esteve presente enquanto a nuvem se movimentava. Deus falava para Moisés: Moisés, manda o povo se movimentar. Então a nuvem se movimentava, o povo caminhava debaixo da bênção e da palavra do Senhor. Eles tinham uma direção, eles tinham um propósito. A presença de Deus não se afastava dele, e eles caminhavam. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quantos estão entendendo essa palavra da glória a Deus? Amados, essa é a nossa vida. É assim que nós devemos de ser, de estarmos debaixo da graça do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. E quando a bênção do Senhor se movimenta, aleluia, nós estaremos nos movimentando também. Não pela necessidade da igreja, não pelo chamado da igreja. Nós estamos aqui não para cumprir com uma missão, com um propósito. Não, nós estamos aqui, aleluia, para adorar ao que vive e que reina para todos sempre. Em contrapartida, amados, infelizmente, tem muitas igrejas de movimento e não em movimento. Aquela igreja que sempre está dependendo de um pastor renomado, de um profeta usado por Deus com dons de revelações, dons de cura, dons de sinais e maravilhas. E aí aquela igreja lota, aquela igreja enche. E quando nós vamos embora para a nossa casa, a gente começa a refletir em tudo aquilo que aconteceu. Eu me lembro, amados, que eu servi ao Senhor num grande ministério, no ministério onde eu fui consagrado e ungido a pastor em 2007. E a sede em São Paulo, ela realizava muitas campanhas e também muitas festas, festas das nações, festas dos estados, faziam barracas típicas. Quando era a festa dos estados, tinha a barraca típica do sul, um churrasquinho. Tinha a barraca da Bahia, com um acarajé. Tinha a barraca de Goiás, um arroz com piqui, e por aí vai. O mineirinho. E o pastor trazia muitos pastores renomados, grandes líderes para estarem ministrando a palavra do Senhor. E eu me lembro um dia que eu estava
com o nosso grupo da igreja ali na sede em São Paulo, e era a agenda do pastor Silas Malafaia. E o pastor Silas Malafaia, ele atraía um grupo muito grande de igrejas para ouvir a sua ministração. Só que aquele dia não deu para o pastor Silas Malafaia cumprir com a sua agenda. E o pastor anuncia lá, olha, o pastor teve problemas particulares, ele não vai poder vir. Um grupo, uma caravana muito grande de irmãos começou a se levantar. Olha, veja onde a razão humana chega. E eu ouvi, um irmão, olha, não, fica aqui, o pastor vai estar pregando, Jesus está aqui. Espera aí, Jesus está aqui, mas também está na minha igreja. Eu vim aqui para ouvir uma palavra do pastor, e ele não vai pregar, eu estou indo embora. Amados, eu quero te dizer algo: quem vem para a igreja para ouvir determinado pastor, nunca esteve lá por Jesus. Quem está entendendo a glória a Deus? Então, amados, o nosso culto ele precisa ser racional e não pelas emoções. É pela razão. Agora, se aquela pessoa que foi ali para ouvir aquela mensagem de um determinado pastor, e ele não vai, ela vai embora, amados, ela nunca foi lá por Jesus. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Não importa se é eu, se é outro pastor que esteja ministrando, nós estamos aqui para adorar ao que vive e que reina para todos sempre. E todo o nosso culto ele é um culto diferenciado. O segundo ponto que eu quero ministrar nessa noite é com relação ao que está acontecendo no mundo aí fora, com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos se conformar com tudo isso aí fora, amados. É uma situação mais complicada que a outra. Invasão de escolas, pessoas, usadas por uma ação demoníaca, impulsionado por um desejo diabólico, tirar a vida de crianças, de professores. E nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar e não nos conformar com essa situação. Pelo contrário, é dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor para que através do seu amor, da sua graça, Ele tenha misericórdia. Guerras, fome, amados, tudo que está acontecendo lá fora são prenúncios da volta do Senhor Jesus. E isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, porque nós não devemos, como igreja, ficar debaixo de braço cruzado. Pelo contrário, nós precisamos nos posicionar e clamar a Deus para que Ele venha intervir no ciclo
dessa história que está sendo contada de uma maneira caótica. Maremotos, terremotos. E quando acontece isso, amados, não precisa ir longe não. Recentemente nós tivemos situações aqui no litoral norte, onde famílias perderam suas casas, famílias perderam entes queridos, por desastres da natureza. E é nesse momento que a igreja se posiciona a estar, aleluia, não só orando, mas também contribuindo para que essas famílias tenham força para se reerguer e passar por esse momento difícil pela qual está vivendo. É nesse momento que a igreja ora, é nesse momento que a igreja jejua, é nesse momento que a igreja se coloca na brecha, no altar de Deus. Agora, amados, para pensar comigo. Pregação de arrebatamento, pregação de salvação, atrai público? Sabe por quê? Porque a igreja estão correndo atrás dos seus interesses próprios. E eu não estou falando de placa da igreja, eu estou falando de pessoas como nós. Muitas das vezes nós nos posicionamos. Eu estou indo na igreja para buscar a minha bênção, eu estou indo para a igreja buscar o meu milagre. Calma, espere, confia no Senhor. Dê o seu culto ao Senhor primeiramente, entregue a Ele o seu louvor e a sua adoração, e você verá as bênçãos do Senhor sendo derramadas na sua vida de uma maneira natural, mas sobrenatural. É o terceiro ponto que eu quero dizer nessa noite. Você entende o que é ter uma mente renovada? Uma mente renovada, um coração transformado. Você pode entender o que é isso? Mente renovada é uma mente cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela entende que ela foi chamada por Deus para fazer a diferença. Aleluia. Mente renovada é sempre estar pronto para servir ao Senhor. Mente renovada, conforme diz o apóstolo Paulo aqui, é uma mente, aleluia, voltada para as promessas do Senhor. Eu fui chamado para ser sal na terra, eu fui chamado para ser a luz do mundo. Eu fui chamado por Deus para fazer a diferença nessa terra. O segredo para receber as bênçãos do Senhor, amados, ela está a partir do quarto ponto que eu quero dizer nessa noite. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo. Amados, quantos querem experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida? Alguém se propõe? Quantos querem receber o melhor de Deus? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? O segredo para receber as bênçãos do Senhor está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 33, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
quando os discípulos foram chamados pelo Senhor Jesus, havia um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação se chamava preocupação. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero seguir os seus passos, mas eu tenho uma casa, eu tenho uma família, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Como eu vou pagar os meus impostos? Eu tenho uma necessidade. Eu quero te servir. Mas o que eu vou vestir, né? O que eu vou comer? E o Senhor Jesus, então, Ele: busquem primeiramente o reino de Deus. Se proponha a servir ao Senhor, que todas as suas necessidades serão acrescentadas. Amados, todos nós temos as nossas preocupações diárias. Você acaba centralizando a sua fé nas necessidades materiais. Deixe as necessidades, deixa as nossas visão turva. Amados, você sai do verdadeiro propósito pela qual você foi chamado. Porque a emoção, muitas das vezes, ela vai falar forte no seu coração. Hoje tem jogo do Palmeiras, não vou no culto não. Hoje tem o capítulo final da novela. Eu não posso perder. O Big Brother, então, misericórdia. Deixe todas as suas necessidades, todos os seus desejos lá fora, e se proponha a vir para a igreja para cultuar o Senhor, porque a palavra de Deus garante a sua vitória. Aleluia. O que poucos entendem só com a mente renovada é que as bênçãos do Senhor serão derramadas. Quer ver uma coisa? Todas as bênçãos do Senhor, elas estão condicionadas a uma conjunção verbal que diz o se ouvirdes, se obedeceres, se guardares, se temerem, e palavra. Olha aqui, se somos fiéis ao Senhor, se adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, se guardamos, se tememos o Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha a obediência. A obediência ao Senhor é mais do que um sacrifício. Obedecer, temer ao Senhor, é sempre estar pronto para fazer a sua vontade. É dessa maneira que nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento.
Muitas das vezes nós propomos algo no nosso coração. Eu não quero ser hipócrita, amados. Eu preciso do milagre do Senhor. Eu preciso de uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso contemplar as mãos do Senhor trabalhando, restaurando. Mas eu não posso ficar de braço cruzado, enquanto Deus espera de mim o meu culto, o meu louvor e a minha adoração. E todas as minhas necessidades, pelo amor de Deus, pela sua graça, pela sua fidelidade, o Senhor nos concede. O milagre acontece. As bênçãos do Senhor entram na nossa casa, no seio da nossa família, e os testemunhos vêm para engrandecer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor ouviu o seu louvor, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor recebeu o seu louvor, o Senhor recebeu a sua adoração. Na época em que o povo estava lá no deserto, eles não tinham uma igreja, mas eles tinham o tabernáculo, eles tinham a presença de Deus através da arca da aliança. Eles tinham ali o altar, aonde o sacerdote apresentava ao Senhor uma oferta, um sacrifício, seja pelo pecado, ou pela gratidão, pela colheita. Naquele altar, um animal era degolado, o seu sangue era aspergido em volta do holocausto, do altar, e Deus recebia. Aquela fumaça chegava como incenso suave, um cheiro agradável diante do Senhor. E o pecado do homem era perdoado. A colheita era farta. Havia abundância. Por quê? Porque o povo conhecia o caminho do altar. E hoje não há necessidade mais. O que Deus espera de nós, amado, é que nós nos apresentemos como oferta viva, que o nosso culto seja racional, que o nosso louvor e que a nossa adoração chega ao trono de Deus como um cheiro agradável, cheiro suave diante do Senhor. E Deus responde, Deus se manifesta. A cura chega, o milagre chega, a salvação chega. Aleluia! Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Ao se envolvermos na obra do Senhor, ao se envolvermos com a justiça de Deus, Deus recebe o nosso louvor e a nossa adoração.